Dizem, né, que o Bexiga é terra de italiano, e não é. Nós chegamos aqui 250 anos antes deles, entendeu? Se alguém negar isso, está mentindo. A essência do bairro é basicamente negra. Né? Quem tinha o dinheiro eram os brancos, quem tinha a mão de obra eram os negros. Quem construía as coisas eram os negros, quem pagava eram os brancos, mas pagavam mal. Pagavam mal. Né? Mas quem construiu o Bexiga praticamente foram os negros. Então, na verdade, isso é um processo de apagamento. Né? O que acontece com o bairro do Bexiga é um processo, novamente, de apagamento das histórias das pessoas negras que vivem aqui. Se não tivesse feito tombamento, os negros estavam na quebrada, não ia ter ninguém aqui, ia estar todo um monte de prédião aí, igualmente, então muita gente reclama disso. Então as pessoas querem tirar as pessoas do lugar, velho. Então aqui o Bexiga é uma resistência absoluta. A resistência absoluta do bairro, do Brasil. Quem construiu essas estruturas que existem no Brasil foi o negro, seja ele nordestino, seja ele do sul, seja ele do sudeste. Mas foi principalmente a comunidade negra que deu essa imensidão que o Brasil é. E só não é melhor porque o negro ainda não se libertou. Que a hora que o negro se libertar, esse país consegue avançar mais. Traços fortes, cheios de melanina. Nossa sorte é que os pretos velhos ensinam. Juntos somos um só. Rosimeire Marcondes, presidente da Escola de Samba Lava Pés. O que você faz, Rose? Bom, eu faço de tudo um pouco na minha vida. Além de comandar a Lava Pés, eu trabalho como cozinheira, cuido da minha família e gosto muito de samba. Da onde você veio, Rose? Eu vim da região da Liberdade, da Baixo Liberdade, que é a parte da região do Glicério, né? Eu nasci ali na Rua da Glória, né? Me criei nesse bairro e continuo até hoje no bairro. A minha relação com Bexiga tem muito encontro. Liberdade e Bexiga são um bairro muito próximo, mas a família da minha avó morou no Bexiga, que era a irmã dela, a tia Glória, e nós íamos para o Vai-Vai, né? E também tinha a UESP, que é a União das Escolas de Samba, onde a gente é filiados, mas também tinha o Reduto do Samba, que eu frequentava. E lá no Bexiga, com toda essa história do samba, da relação da família com o bairro da Liberdade, que é a família da minha avó, família Penteado, que eram todos amigos, também tem a história minha, que é com o Percival, que o Percival é da Bela Vista. E eu conheço ele na Bela Vista e estamos até hoje há 30 anos. Traços fortes, cheios de melanina. Nossa sorte é. Bom, que os a Lava Pés foi pretos fundada ensinam. em 1937 pela minha avó, madrinha Eunice, pelo meu avô Francisco Papa, conhecido por Chico Pinga, e José Madre, José da Caixa, que era irmão dela. Foi fundado aqui um grupo de pessoas em 37, logo após ela ter vindo do Rio de Janeiro, que ela foi assistir o Carnaval do Rio de Janeiro, e lá de encontro ela se apaixona pelaquela manifestação cultural negra e traz aquilo para cá. E aí no ano de 37 ela forma um grupo entre 30 e 40 pessoas, que eu não me recordo
que ela falava pra gente, e sai pela primeira vez a Lava Pés com aquele grupo de pessoas. E aí forma a Escola de Samba Lava Pés em 37, né? E a origem dela se deu por causa também do bairro, um bairro de povo negro, né? Um bairro onde a gente teve, felizmente ou infelizmente, teve a história de Chaguinhas, né? Que luta contra a morte e, no fim, o bairro acaba se chamando Liberdade. Minha avó chegou aos 11 anos aqui em São Paulo para ajudar minha tia, que tinha acabado de ganhar bebê. Minha avó é uma mulher negra que, quando cresce, adorava dançar jongo, mas tinha uma ideia muito além do que as pessoas pensavam. Ela tinha um outro estilo, uma outra forma de lidar com o nosso país, que naquele anos 30 era muito difícil. A mulher era discriminada, a mulher tinha que ficar dentro de casa, a mulher não podia votar. E ela vem com esse grupo de escola de samba e vai para cima do povo como uma mulher negra e sempre muito bem respeitada pelo povo, muito bem respeitada pelos órgãos públicos. Então, para mim, ela é o símbolo da mulher, porque ela sempre lutou pelo ideal como mulher, né? Nunca ninguém foi mais que ela, né? Nem o marido, nem o meu tio, que também fundaram a escola junto com ela, mas ela sempre esteve à frente, sempre avante da nossa história, que não podia ser daquela forma, que a mulher tinha que ser mais respeitada, e foi assim que a gente foi tendo o nosso espaço, através dela, depois através de Dona Sinhá, Camisa Verde e Branco. E assim nós fomos indo, Dona Iracema, do Fio de Ouro. Então, foram mulheres guerreiras e negras que lutaram para que nós pudéssemos ter força e lutar igual a elas também. Entendeu? Então, eu acredito que hoje a gente tem muita referência no samba. Vamos falar do samba, que é a nossa cultura maior, popular. A mulher negra, ela dá um ênfase maior, aonde a mulher pode ficar um pouco mais valorizada, porque a gente foi muito discriminada, muito desvalorizada. E hoje não, hoje a gente tem a nossa independência, a nossa força, a nossa garra, sem depender de ninguém. Então nós somos mãe, nós somos donas de casa, nós trabalhamos para fora, nós vivemos a nossa vida sem precisar dizer, olha, tá tudo feito. Não, nós falamos para nós mesmos, mulher, olha, nós conseguimos e somos sambista também, entendeu? Então eu acho que é bem por aí, eu acho que elas são umas referências que a gente tem que consagrar muito, porque foram elas que deram o espaço para essas mulheres negras ter um valor que a gente tem hoje. Não só as mulheres negras, viu? Eu falo de modo geral. Falo negras por quê? Porque a nossa cultura foi um pouco mais discriminada, até hoje ainda é, mas eu acho que a gente está mudando esse jogo aí. Traços fortes, Paulistano da Glória, grande cordão que depois virou escola de samba, e eram tudo mulheres, e isso, das empregadas, enfim. Então eu acho que isso é legal, isso é gratificante para a mulher, de modo geral. Elas foram lutadoras, elas lutaram para que aquilo acontecesse, e aconteceu, porque hoje, depois do Rio de Janeiro, um dos melhores carnaval é São Paulo. Mesmo com todas essas frescuras que eles estão fazendo, que eles estão tirando a essência do samba um pouco, mas é gratificante de qualquer forma, porque lá atrás foram elas que deram essa coisa maravilhosa que é a nossa cultura. Olha, antigamente o carnaval era muito, vamos falar assim, eu gosto do carnaval ainda hoje, mas o carnaval de antigamente era muito mais gostoso, muito mais tranquilo,
do que é o carnaval de hoje. O carnaval de hoje virou um grande comércio. Minha avó falava muito isso. Depois que o visual virou quesito, acabou a essência daquela coisa do carnaval, de você brincar o carnaval. Quem ainda fala de brincar o carnaval é o seu Carlão do Peruche. É brincar o carnaval. E hoje a gente não pode brincar mais o carnaval. A gente tem que vir na batida que a escola de samba vai, porque é um concurso. E o concurso tem regras. E onde há regras, a gente tem que seguir elas. Então, não é uma coisa mais emocionante. É uma coisa que você tem que andar ou marchar, porque é o que eu vejo hoje do Carnaval de São Paulo, as pessoas marchando, e não tem aquela brincadeira de evoluir, de pular, de sambar, de ir e vir para um lado e para o outro. Ainda a UESP, a União das Escolas de Samba, permite que as escolas ainda brinquem o carnaval em bairros. Mas a gente perdeu essa essência do samba, daquela cultura, daquela coisa que foi feita lá no chão de terra, e não temos mais isso. Tudo bem que o carnaval tem que evoluir, mas não podia mudar, não colocar tanta regra para as pessoas poderem se divertir. Porque o carnaval, principalmente para nós paulistanos, que trabalha o ano inteiro, o carnaval simplesmente é para a gente extravasar, para a gente deixar todo aquele momento que você trabalhou o ano inteiro, deixar aquela coisa lá no carnaval. É brincar, é se divertir. E aí a gente vai para desfilar, e aí a gente tem que marchar, não pode sambar mais, não pode evoluir de forma... Se você evolui de forma diferente, a escola perde ponto. Então, essa coisa de organizar o carnaval, eu acho bacana, que tem que organizar, que tem que avançar. Mas eu achava que tinha que avançar com a essência do samba, com a essência de antigamente, sem prejudicar o folião, sem prejudicar aquela pessoa que gosta de desfilar, entendeu? A importância do Bexiga. Eu acho um bairro maravilhoso, porque nós vivemos esse momento, saímos daqui, vamos para o Bexiga para comer alguma coisa, saímos daqui para ir em alguma roda de samba. Eu acho que é um dos bairros mais noturno, muito melhor de curtir, de lazer, de gastronomia. De tudo um pouco tem dentro dele, desse bairro. Né? E eu morar tão próxima a ele, para mim é gratificante. Eu moro no centro da cidade, eu moro no centro de São Paulo, onde as pessoas esquecem que nosso centro de São Paulo é tão bonito, mas tão judiado pelos governadores. Mas é uma região maravilhosa, tanto Liberdade, Bexiga, o próprio centro, Praça da Sé, Vale do Anhangabaú. É uma região central maravilhosa, onde está judiada pelos governantes e não tem um carinho pelos nossos bairros. Certo? Hoje estão tomando conta da nossa cidade. Eu vou falar uma coisinha rápida para vocês aqui. Bairro da Liberdade. Foi um rapaz negro que era estivador, foi crucificado por isso. Por isso chamamos de liberdade, porque o povo começou a clamar liberdade por ele, porque ele foi tentado ser enforcado por 3 vezes, e por 3 vezes a corda se rompe, e aí eles matam ele a paulada. E aí o povo grita, liberdade, liberdade, e vira um bairro da liberdade. Mas é um bairro de povo negro, de povo indígena, que as pessoas esquecem que teve isso aqui também, né? E o Bexiga, eu acho que tem a mesma essência. A bica lá na Almirante Marques Leão, que eu nunca mais vi, a biquinha que tinha água boa, potável. Eu nem sei se tem mais isso. Então, isso eu vivi, né? Eu vivi esse momento de ir para a Liberdade, ou morar na Liberdade e ir para a Bela Vista. Eu vivi esse momento.
Eu vivi tudo isso, né? De ir na festa de Caropita, de tudo isso, esses momentos eu vivi, todo o povo dessa região viveu. Então a gente tem que olhar um pouco mais fundo para os nossos bairros e preservar um pouco mais, né? A nossa história, né? Dentro dela, seja o negro, ou o italiano, ou o espanhol, ou o indígena, ou o próprio japonês que colocou o nosso bairro de Liberdade, Japão, que é uma grande tristeza. Eu acho que os japoneses tinham que entender que eles chegaram muito depois, né? Então, pensa nisso. Liberdade sempre foi um bairro de povo negro. De repente, os imigrantes japoneses adentraram e hoje é um bairro japonês. Mas se você olhar um bairro japonês, mas ele é só da Conselheiro Furtado para cima. Da Conselheiro Furtado para baixo continua a mesma coisa. Os cortiços, os negros, porque os haitianos vieram morar tudo aqui, então continua um bairro negro, mais negro ainda. E eu acho que o vai-vai, ou vai-vai não, eu falo vai-vai porque o Bexiga é conhecido com esse selo, é o selo dessa escola. Mas o bairro do Bexiga em si, também por ter sido de povo negro, os imigrantes italianos também adentraram, tomaram conta de tudo, e eu acho que, além disso, eles tomaram conta principalmente no sentido da gastronomia, porque os italianos, a gente conhece o bairro do Bexiga porque a gastronomia italiana é maravilhosa. Então a gente sabe, é um bairro italiano, tal, mas não é. A gente sabe, quem viveu, quem tem a história sabe que não é. Mas acabou ficando. E a mesma coisa acontece aqui na Liberdade, e a mesma coisa vai acontecendo em outros lugares. O único lugar que ainda cultua um bairro de povo negro chama-se Casa Verde, que a maior parte dos negros moram para lá, mas lá não tem. Não entrou italiano, não entrou ninguém, né? E os nossos bairros entrou, entendeu? Não que os italianos entrou para tomar conta, não. Eles acabaram agregando e se enturmando com todo mundo, onde é esse bairro gostoso de se viver, gostoso de ir, entender? Essa mistura do negro com o italiano, né? Se eu vou falar rapidamente, meu avô, Francisco Papa, veio da Calábria, que é o interior da Itália, e casa com uma negra, né? Piracicabana, Jongueira, tal. Então, existiu essa mescla, né? Eu acho que o Bexiga é bem isso, esse encontro de famílias, de país, de pessoas, tudo junto no mesmo lugar. Eu acho de suma importância vocês fazerem esse projeto e resgatar o bairro do Bexiga, ou o bairro da Liberdade, ou a própria região central, porque nós precisamos disso. Os jovens de hoje não conhecem a história nossa. E quando eu digo nossa, é de modo geral, não só o negro, mas o branco, o italiano, o espanhol, o japonês, o próprio haitiano. Eu acho que eles não conhecem. O jovem está muito disperso e eles precisam ter esses documentos guardados, esses projetos prontos, para que lá na frente eles possam ver e entender o que é a nossa história, o que é o ancestral dele, o que é a raiz dele dentro daquela região. Os 5 cardeais são seu Nenê, seu Pé Rachado, seu Carlão do Peruche, seu Inocêncio Tobias da Camisa Verde e Branco e Madrinha Eunice da Lava Pés. Os 5 cardeais, eles que fizeram tudo isso que é hoje o nosso carnaval. Foram eles que lutaram para ter verba, foram eles que lutaram para ter uma avenida,
Foram eles que fizeram toda essa organização que é hoje. Se não fossem eles, nós não teríamos esse carnaval maravilhoso. Aí eu vou te perguntar o seguinte, por que sua avó é a única mulher nessa história? Por que minha avó é a única mulher nessa história? Porque a minha avó é uma mulher guerreira, trabalhadora e lutava pelos seus ideais. E quando ela traz essa manifestação negra do Rio de Janeiro para cá, eles entendem que era isso que tinha que acontecer aqui. Então ela é uma peça fundamental no meio desses 4 homens, que eram muito parceiros. Eu fui pequena e vivi esse momento com todos eles junto a ela. Eu era pequena, eu tinha por volta de 8, 9 anos, ainda todos eram vivos, né? Depois veio o seu Xangô da Vila Maria, seu Chiclé, pessoas maravilhosas, mas eu consegui viver esse momento enquanto eu era pequena, porque ela me levava para todo lugar e dizia que eu ia ser a sucessora dela. Apesar de que quando fiquei mais mocinha, falava, eu não vou ser sucessora de ninguém, e no fim acabei assumindo a escola até hoje. Muito bom. Eu acho que ainda a gente tem muita dificuldade em ainda mostrar que nós podemos, mostrar que nós podemos fazer muito e muito mais até como mulher, não só como mulher negra. Fico triste de ver essas coisas que acontecem com as mulheres, que ainda tem essa inferioridade em relação às mulheres, mas eu acho que a gente está ganhando um espaço, mesmo com todos esses problemas. Algumas se reúnem, se juntam, e vamos continuar lutando, vamos fazer acontecer. E estamos empurrando aí aos poucos, ainda não temos totalidade, não temos. Você vê pelo salário, você vê pela classe social, o emprego é melhor para o homem, menor para a mulher, então tem muita coisa ainda para fazer em relação à mulher. Mas a mulher é fundamental na vida de todos. E no praticumbum, e no praticumbum, e no praticumbum. Bexiga vai estremecer, onde o pesado chegou.